Bom dia, irmãos e irmãs. Irmãos, cada momento das nossas vidas, ele tem a sua importância. A gente sempre deve pedir para o Senhor sabedoria e forças para que a gente realmente possa, em cada circunstância, em cada momento, ter as decisões sábias do procedimento correto, como nós precisamos da direção do nosso Senhor. Mas seria bom nós nos conscientizarmos que esse momento agora, que nós estamos aqui, é o momento mais importante da nossa semana. É nesse momento que, se na semana passada tivemos algumas lutas, algumas pendências, algum afastamento do Senhor, é um momento de reconciliação. Irmãos, essa mesa é uma mesa de reconciliação, é uma mesa de arrependimento, de acerto de contas. Mas também é uma mesa profética, digamos assim. Se nós estivermos aqui com o coração correto, de fato buscando a face do nosso Senhor, irmãos, é a nossa convicção que o Senhor Jesus é o anfitrião, Ele é o dono desse momento. Se realmente nós olharmos para Ele, o que diz o Salmo 34, olhamos para Ele e fomos iluminados. Então isso vai dar o tom para o restante da nossa semana. Aos 1 Coríntios, capítulo 11, o nosso irmão Paulo fala a respeito de uma situação de pessoas que estavam participando nesse momento de uma forma indevida, considerando como se fosse um pão e um vinho qualquer, com o coração totalmente desconectado com esse momento. Os irmãos entendem? E qual que foi a consequência desse descaso, desse descompromisso? Pessoas acabavam ficando doentes e, pasmem, até tinha sua morte adiantada. Quão terrível é esse momento. Mas, irmãos, também quão glorioso ele é. Está registrado ali o lado negativo, mas também podemos dizer o lado positivo. Se nós participarmos desse momento de forma adequada, irmãos, e qual forma adequada é essa? Arrependido dos nossos pecados, realmente buscando a face do Senhor, clamando ao Espírito Santo: Espírito Santo de Deus, por favor, abra meus olhos, dê-me graça para olhar só para o Senhor Jesus, entregar-me completamente a Ele, ser fiel. Irmãos, nós seremos cheios da vida divina. E a vida divina, ela transborda da nossa alma. E o que é a nossa alma? São os nossos pensamentos, são as nossas emoções. Quantas pessoas desequilibradas nós vivemos no dia a dia, não é? Mas a vida divina nos traz o seu shalom, a sua paz, o seu equilíbrio, a sua clareza para discernir a vontade do Senhor e tomar as decisões corretas. Um caráter inabalável. Está todo mundo aí preocupado com circunstâncias, com situações, mas nós estamos ali firmados, porque a nossa fé está fortalecida. As nossas esperanças são renovadas. Irmãos, nós temos um destino: sermos conformados à imagem do Senhor Jesus. Irmãos, tudo isso é renovado quando a gente participa desse momento bendito. Irmãos, então, em nome do Senhor Jesus, que jamais desanimemos. Tive uma semana trágica, tudo bem, eis o momento da reconciliação. Quero ter uma semana maravilhosa, ok, eis o momento profético. Então, irmãos, que a gente realmente possa, nesses momentos, estar todos nós num só coração, numa só alma, temos consciência da nossa união em Cristo, somos membros uns dos outros, realmente focando esse bendito Senhor. Amém? Podemos então mais uma vez consagrar esse lugar, esse tempo e as nossas vidas diante do Senhor? Amém. Senhor Jesus, mais uma vez aos teus pés, unidos em coração e alma,
porque reconhecemos a nossa unidade. Nós te agradecemos por esse glorioso privilégio de estarmos reunidos ao redor do teu nome, da tua pessoa. Reconhecemos que tu és o anfitrião, o dono, o Senhor desse momento. E nós nos sentimos tremendamente privilegiados de sermos teus convidados para essa mesa bendita. Senhor, nós estamos na tua presença. E a tua palavra diz que na tua presença há abundante alegria, há delícias perpetuamente. Senhor, queremos provar do Senhor essa manhã. Queremos provar que o Senhor é bom. Enquanto estivermos aqui, ministra em nossos corações. Opere em nossas vidas tudo o que precisamos do Senhor. Senhor, cura-nos, restaura-nos, fortaleça-nos. Espírito Santo de Deus, venha nos embelezar para que sejamos a noiva gloriosa do Senhor Jesus. E que saiamos daqui, Senhor, transbordantes da tua presença e possamos te representar melhor nos nossos lares, nos nossos trabalhos, onde quer que nós estejamos, segundo os seus arranjos soberanos. Nosso Deus e Pai, oramos também a ti, em nome do nosso bendito anfitrião Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Os 4 primeiros versículos, mas a nossa ênfase vai ser no versículo 2. Nos diz assim, Hebreus 12: Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar o sangue. Então, mais uma vez, o verso 2. Fixando, olhando firmemente em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu. E agora, ele está sentado à direita do trono de Deus. Irmãos, nós vivemos num país onde nós temos liberdade de culto. Podemos ir às nossas reuniões, podemos professar a nossa fé. Em termos gerais, a gente não é duramente perseguido por isso. O Brasil é um país muito multicultural, aceita tudo, e nós estamos aí nesse bolo. Então, digamos que nós temos aqui uma certa comodidade, mas a gente sabe que esta não é a realidade para muitos países nesse planeta. Nós sabemos que existem países onde os nossos irmãos, eles são perseguidos, eles são vigiados, eles não têm liberdade de se reunir e professar a sua fé como nós temos. E essa era a realidade dos cristãos hebreus.
para os quais essa carta foi escrita. Então, naquela época, quando um judeu se convertia ao cristianismo, eles sofriam uma primeira perseguição da própria comunidade judaica. Então, os primeiros cristãos, por isso que cartas aos hebreus e não cartas aos judeus, né, para não confundir como praticante do judaísmo, tá? Mas para se assemelhar a Abraão, que era chamado de o hebreu. Tá? A palavra hebreu significa aquele que cruzou o rio, né? Cruzou o rio Eufrates e foi para a terra de Canaã. Irmãos, nós cruzamos o rio, deixamos o mundo para trás. Daí temos que ir nos apropriar de Canaã, né? Das riquezas insondáveis de Cristo. Então a carta era aos hebreus, né? Aquelas pessoas que se rendiam a Cristo, confessavam o Senhor Jesus como Messias, né? E isso é inaceitável, né, para o judeu até no dia de hoje. E por causa da sua fé, eles começaram a sofrer perseguições. Eles tinham dificuldade, né, por exemplo, de comprar e de vender. Né? Naquela época, as pessoas faziam pães em suas casas, mas tinha que comprar a farinha ou o trigo. Então imagina um irmão nosso, alguém que se converteu, né, vai lá na casa, né, do Simão, né, Simão, me vende aí uma porção de farinha, né, um feixe de trigo. E o Simão diz, olha, eu não vou vender mais para você não, porque você se converteu. Então os irmãos começaram a sofrer dificuldade. Imagine que você é o produtor da farinha e de repente você perde os clientes porque se converteu ao Senhor Jesus. Então a vida dos nossos irmãos realmente estava sendo uma vida muito difícil. Hebreus no capítulo 10, no verso 34, chega a dizer que muitos chegavam a perder, né, na linguagem bíblica, eles eram expoliados dos próprios bens pelo fato de ter se entregado a Cristo. Irmãos, e diante de uma situação tão adversa dessa, tá, sejamos aqui honestos, francos, né, porque quando nós temos o Espírito Santo, né, um dos frutos é franqueza, é honestidade a respeito da nossa condição. Irmãos, o que nós faríamos? Imagina um filho nosso pequeno, né, passando dificuldade, o que nós faríamos? Puxa, está muito difícil ser cristão. Vamos voltar para o judaísmo? Então era isso que estava acontecendo com muitos hebreus. Então, antes de criticá-los, né, vamos ter aqui uma empatia e nos colocar na pele deles. Puxa, o que nós faríamos? Então, muitos começaram a voltar a praticar o judaísmo, né? O preço de ser cristão está sendo muito pesado. Então, para fortalecer esses irmãos, para realmente mostrar que não vale a pena o retorno, o Espírito Santo levanta um vaso, levanta um irmão, que nós não temos certeza de quem é, para escrever essa maravilhosa carta aos hebreus. Uma das lições, né, usando aqui a nossa linguagem, seria a seguinte: olha, não voltem, não vale a pena, continuem, a glória para vocês é muito grande. Entenderam umas lições da carta aos hebreus? Não voltem, não vale a pena, continuem, a recompensa, a glória é muito grande. E para reforçar esse argumento, quem o nosso irmão escritor aos hebreus vai apresentar? O próprio exemplo do Senhor Jesus. E aqui nesse verso 2, o nosso irmão levanta 3 verdades a respeito do Senhor Jesus. Quais são? Ele é o autor e consumador da fé. Ele suportou a cruz. E qual é a consequência? Hoje, onde o Senhor Jesus está? Ele está sentado no seu trono, à direita do Pai. Irmãos, o Senhor Jesus é o autor e consumador. Veremos daqui a pouquinho que consumador significa aperfeiçoador da fé.
ele suportou a cruz. Qualquer sofrimento humano, qualquer perseguição humana não se compara ao sofrimento e à perseguição que o Senhor Jesus sofreu. E qual é a consequência da perseverança? Ele está assentado no trono à destra do Pai. Então, irmãos, que o Espírito Santo de Deus realmente abra os nossos corações, toque em nossas vidas para essas realidades. Então, primeiro, o Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, o nosso Deus, ele decidiu se relacionar conosco através da fé. Já disse aqui uma vez passada que nosso Deus, de uma forma muito simples, resolveria o problema da incredulidade da humanidade. Em apenas um segundo, ele poderia rasgar os céus, mostrar a sua glória, e o que aconteceria, irmãos? Não há dúvida. No exato momento, mais de 8 bilhões de pessoas que nós temos, mais de 8 bilhões de habitantes, curvaria os joelhos, só o Senhor é Deus. Ele resolve com muita probabilidade o problema da incredulidade. Mas, irmãos, o nosso Deus é amor. E quem é amor, espera ser amado. Aquele que é amor, espera ser amado. E como nós amamos, demonstramos o nosso amor por Ele, crendo nele, tendo fé nele. Mas esse texto nos diz que o próprio Senhor Jesus é o autor da nossa fé. Irmãos, nós podemos e devemos ser tanto sinceros, quanto pedintes diante do nosso Deus. Senhor Jesus, por mim mesmo, eu não tenho fé. Senhor Jesus, por misericórdia, conceda-me fé. Irmãos, será que nós entendemos essa oração? Senhor Jesus, por mim mesmo, eu sou um incrédulo, eu sou um rebelde, eu sou um desconfiado, eu sou um duro de coração. Irmãos, só o Espírito Santo pode abrir os nossos olhos para que a gente perceba a nossa miséria e realmente nós confessemos diante do nosso Deus: Senhor, eu sou tudo isso e muito mais que eu nem imagino. Mas, Senhor, por misericórdia, conceda-me fé. Senhor Jesus, por favor, dá-me fé. E será que Ele vai virar as costas a um pedido como esse? Com certeza não. Irmãos, Ele é manso e humilde de coração. É nele que nós temos descanso para as nossas almas. Então, se nós pedirmos, com certeza aquele que é o autor da fé irá nos conceder. Nós sabemos que é pela fé que nós nos apropriamos da vida divina. João capítulo 3, verso 36 nos diz: aquele que tem o Filho de Deus, aquele que crê no Filho de Deus, tem a vida eterna. É pela fé que nós nos apropriamos da vida divina. É pela fé que nós somos salvos. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Irmãos, pela fé nós somos salvos. Pela fé nós temos a vida divina. Irmãos, pela fé nós vivemos. Um dos textos mais citados no Novo Testamento é Abacuque 2,4, que diz: o meu justo viverá pela fé. Irmãos, vivemos pela fé. Vivemos pela confiança em Deus. Uma das passagens dos Salmos bem conhecida é no capítulo 37, o 4 e 5, que diz: tenha no Senhor o seu prazer. Eu prefiro essa versão, tá, irmãos? Tá? A mais comum é: deleita-te no Senhor teu Deus,
mas é uma linguagem formal, a gente às vezes não entende muito bem, né? Então, traduzindo, tenha em Deus o seu prazer. Tenha no Senhor o seu prazer, e Ele satisfará. Ele realizará os desejos do seu coração. Como é que é o verso 5? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Irmãos, aqui está a fé. Tudo bem? E qual é a consequência da vida de fé? Tudo ele fará. Irmãos, é uma preciosa promessa ou não? Irmãos, com certeza. E porque essa promessa nos está acessível? Porque o Senhor Jesus é o autor da fé. Irmãos, tudo nós devemos a Ele. Então, ainda que nós estamos aqui falando dos benefícios de uma vida de fé, irmãos, por favor, o nosso foco é naquele que é o autor da fé. Mas eu imagino, gente, que num ambiente, né, como esse, a maioria de nós tem alguma medida de fé. E sejamos também honestos. Não é possível que ao longo da semana a nossa fé seja enfraquecida. Irmãos, não é possível a nossa fé ser enfraquecida. Né? Às vezes nós somos como aquele pai, né, cujo filho, o Senhor Jesus, expulsou demônios. Né? Em Marcos capítulo 9, aquele pai faz aquela confissão: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Então, irmãos, muitas vezes a nossa fé se enfraquece. Irmãos, nós sempre seremos vasos de barro. Irmãos, nós sempre seremos vasos de barro. Falando a respeito da nossa fragilidade. Então, muitas vezes a gente precisa da nossa fé ser fortalecida, não é verdade? A nossa fé ser renovada. É por isso que o Senhor Jesus não é apenas o autor, Ele é o consumador. A palavra grega usada ali também pode ser traduzida como aperfeiçoador, fortalecedor da nossa fé. Irmãos, que então sejamos rápidos em correr aos braços daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Diante de tanta perseguição que os nossos irmãos hebreus estavam passando, irmãos, diante de dificuldades que nós possamos estar passando, irmãos, nós temos um inimigo. Ele sabe muito bem como trabalhar conosco. Se para determinadas pessoas são as perseguições, eu vejo aqui para nós que são as distrações. A quantidade de tempo que nós perdemos diante de telas, né, celular, computador, TV, e ele vai cozinhando a gente em banho-maria, né? Uns ele coloca direto no forno, e outras ele vai cozinhando em banho-maria, entende ou não, irmãos? E nesse cozinhar no dia a dia, um compromisso ali, lá, acolá, por favor, irmãos, eu não estou dizendo que devemos ser irresponsáveis, mas sabe como pouco a pouco ele vai pegando a gente, nos enredando, nos distraindo. Qual é a consequência? É o enfraquecimento da nossa fé. A palavra de Deus nos ensina os passos. Primeiro vem a mornidão, depois a frieza, e depois o abandono da fé, a apostasia. Então, irmãos, é um risco que todos nós corremos. Então, como é que nós podemos nos precaver a esse grande prejuízo? Corramos aos braços daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, que momento bendito é esse? É um momento onde a nossa fé é fortalecida. Ele vai aperfeiçoar, Ele vai fortalecer a nossa fé. Amém? Segundo ponto, o Senhor Jesus é aquele descrito como suportou a cruz. Hebreus, eu sei que vocês estão suportando perseguições, eu sei que vocês estão sofrendo, na linguagem bíblica, o espólio dos vossos bens. Irmãos, eles estavam sendo saqueados só pelo fato de se tornarem cristãos.
mas o sofrimento de vocês não se compara com aquele que suportou a cruz. Irmãos, mais uma vez, toda vez que nós falarmos a respeito da cruz, que o nosso coração se encha de profundo temor, de profunda reverência, de profundo respeito e de profunda admiração ao que o Senhor Jesus fez naquele momento. O Senhor suportou no próprio corpo todos os pecados de todos os homens, de todas as eras. Irmãos, aquelas palavras do Senhor Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Não era simplesmente, ainda que fosse, a citação do Salmo 22. Ali realmente, naquele momento, ele se fez o desamparado de Deus em nosso favor. Nessa terra não houve, não há e nunca haverá alguém que sofreu tanto quanto o Senhor Jesus. Irmãos, eu ouso dizer que no inferno ninguém sofrerá o tanto que o Senhor Jesus sofreu na cruz. Porque no inferno, cada pessoa vai sofrer as consequências do próprio pecado. Os irmãos entendem? Mas na cruz, o Senhor Jesus sofreu a condenação dos pecados de todos os seres humanos. Então é isso que o nosso irmão está escrevendo. Irmãos hebreus, reconhecemos as dificuldades, as lutas, mas o seu sofrimento não se compara ao sofrimento daquele que é o autor e o consumador da fé. Irmãos, e como é que o Senhor Jesus suportou tanto sofrimento? Como o Senhor Jesus conseguiu suportar tanto sofrimento? Primeiro, porque Ele era Deus. Ali estava o Deus homem e o homem Deus na cruz. Segundo motivo, Ele olhava para o Pai. Ainda que o Pai tivesse o abandonado, irmãos, o pecado faz com que o Deus Pai se afaste de nós. Não por falta dele, nunca, jamais. Ele é um Deus misericordioso e bom, mas porque nós, na verdade, nos afastamos dele. Ele sempre olhou para o Pai. E terceiro, ele olhava para nós. Quando nós lemos Isaías, capítulo 53, primeiro citando o verso 5, ele foi esmagado por causa das nossas transgressões. Mas quando a gente lê o verso 11, Isaías 53, verso 11, o que diz a respeito do servo sofredor, do Senhor Jesus? Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Irmãos, aqui no capítulo 12 de Hebreus, quando diz, por causa da alegria que ele estava proposta. Irmãos, ele estava olhando para nós. Isso acaba com a baixa estima de qualquer pessoa, não é verdade? Saber que nós somos amados, nós somos exclusivos, nós somos únicos aos olhos do nosso Senhor. Irmãos, nós somos o fruto do seu penoso trabalho. Então, porque ele era Deus, porque ele olhava para o Pai, e porque ele olhava para nós, ele suportou a cruz. Irmãos, então quando nós estivermos passando por aflições, por dificuldades, que a gente possa olhar para aquele que está nos aguardando. Eu lembro quando eu era corredor, permita-me dar esse exemplo, quando a gente corria a maratona, os 42 quilômetros e 195 metros,
mais ou menos no quilômetro 30, isso é normal para quem é maratonista. Tem uma enxurrada um pouquinho maior de ácido lático e aquelas dores musculares, elas são um pouquinho mais intensas. Os corredores profissionais, normalmente no quilômetro 30, eles decidem se vão completar ou não a prova, porque completar implica muito desgaste. Irmãos, qual que é a estratégia? Desde os amadores como eu, quanto os profissionais, pensa na chegada. Foca a chegada. Olha para onde você está. Irmãos, dá um gás. Então, diante de tantas dificuldades, das aflições que nos cercam, vamos olhar para aquele que é o autor e consumador da fé. Irmãos, qual que é um dos temas da carta de Hebreus? Não voltem, não vale a pena. Prossiga, porque a glória que os espera é muito grande. E é dessa forma que nós concluímos o terceiro ponto. Onde é que o Senhor Jesus está nesse exato momento? Ele está no meu coração, é verdade. Deus é tão poderoso que na pessoa do Espírito Santo vem habitar em nós com todos os recursos da vida divina. Mas onde Ele está? No seu corpo glorificado, assentado à destra do trono de Deus. Aleluia. A morte não foi um ponto final. A morte foi uma vírgula. Irmãos, para nós, a morte não é um ponto final. A morte é uma vírgula. O Senhor Jesus, por causa da sua fidelidade, foi aprovado pelo Pai. A ressurreição é a prova que o Pai aceitou o seu sacrifício. E Ele ascendeu aos céus. E o que aconteceu depois da ascensão? Depois os irmãos podem ler Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Descreve a cerimônia de coroação do Senhor Jesus nos céus. Aleluia! Hoje Ele é o Rei coroado. Ele não é um rei reconhecido por esse mundo, porque a Bíblia é muito clara nos dizer que esse mundo pertence ao maligno. Ele é o Deus desse século, Deus com D minúsculo. É Ele que está trabalhando, operando na vida das pessoas, política, economia, entretenimento, nas várias áreas para desviar as pessoas da verdade que é Cristo, para manter as pessoas cegas. Então esse mundo não o reconhece. Mas um dia Ele voltará. E quando Ele voltar, podemos citar Filipenses capítulo 2, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? 2 Timóteo capítulo 2, verso 12 diz: se com Ele sofrermos, com Ele reinaremos. 2 Timóteo capítulo 2, verso 12. Se com Ele sofrermos, com Ele reinaremos. Irmãos, então que essas verdades fiquem muito solidificadas em nossos corações. O Senhor Jesus é o autor e o aperfeiçoador da nossa fé. O Senhor Jesus foi aquele que suportou a cruz. O Senhor Jesus agora está assentado à destra do trono do Pai. Bendito seja o nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Toda a glória seja dada a Ele, irmãos. Que Ele realmente seja o foco, o centro de todo esse ajuntamento.